Então vamos chamar agora o Mateus, vai fazer a leitura inicial. Depois o Paulo vai fazer a prece e Namico o Evangelho. Uma boa noite a todos. Meu nome é Mateus, eu sou responsável pela livraria daqui do Centro Espírita Morada Cristã. Primeiramente, eu gostaria de pedir, pessoal, que caso vocês tenham uma garrafa vazia em casa e que possam doar, nós estamos recebendo doações de garrafas. Sempre chega alguém aqui para fazer tratamento e acaba esquecendo de trazer a garrafa e precisando de uma. E nós sempre temos um estoquezinho de garrafas para a gente entregar para esses irmãos que esquecem. Se vocês puderem trazer garrafas quando vierem para cá, nós aceitamos doações. Também gostaria de pedir que, caso vocês tenham livros antigos, livros de natureza espírita, livros espíritas de boa qualidade, nós também aceitamos doações para a gente botar no sebo. O sebo são livros que a gente recebe de doação e a gente revende por um preço mais em conta, entre R$ 2 e R$ 10. No máximo 15, se o livro estiver bem novinho. E esse dinheiro ajuda a casa, né? É uma fonte de renda para nos auxiliar. Também temos a livraria daqui, já consegui montar a mesa, temos vários livros expostos. Quem quiser perguntar sobre algum título, algum exemplar em específico, basta me contatar, ou eu no dia de semana, ou a Tânia durante os sábados, né? Minha colega que fica aos sábados na livraria. Podem perguntar de nós para tirar dúvidas. Eu vou fazer a leitura inicial da noite de hoje do livro O Espírito da Verdade, por espíritos diversos, e foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem da noite de hoje é de número 59, cujo título é Renúncia. Ela é referente ao Evangelho no seu capítulo 23, item 5. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo, o divino banquete da Boa Nova, e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração, com o teu coração na senda redentora, e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem, ainda, perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor da tua alma, ante ao sol da verdade, e ajuda os teus amigos. Renuncia com Jesus. A renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhe diz confiante: eis que estareis convosco até o fim dos séculos. Emmanuel, que assim seja. Meus irmãos, momento da oração, convido a todos para serenarem os corações e vamos elevar os nossos pensamentos, nos ligarmos com Deus, nosso Pai maior, com o Senhor Jesus, o nosso mestre, nosso pastor e amigo, e vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que recebemos, esse convite para o banquete espiritual, esse convite para o aprendizado do Teu Evangelho, esse ensinamento bendito, e que possamos nessa noite recebermos a inspiração e a intuição dos nossos mentores para entender
todos os ensinamentos que vão ser colocados. E mais importante que isso, que possamos aplicá-los no nosso dia a dia, vivê-los. Rogamos humildemente que possamos receber força e sabedoria para entender. Mais importante que isso, para renunciar os prazeres materiais, os prazeres passageiros, que possamos escolher o caminho estreito, o caminho que leva a Ti, Senhor. O caminho para aprendermos a verdadeira caridade, a humildade, a mansuetude, que possamos tirar dos nossos corações todo sentimento menos nobre, sentimentos contrários ao amor, à humildade. Que consigamos, passo a passo, fazer a nossa reforma íntima para Te seguir, Senhor, como verdadeiros discípulos dos Teus ensinamentos. Que Tu derrames, Mestre amado, as Tuas bênçãos sobre todos os irmãos presentes, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, em suas casas, todos os irmãos que não puderam chegar aqui, a todos os irmãos em todos os rincões do nosso Brasil que estão acompanhando pelas rádios. Que todos recebam essas vibrações de luz e de amor. Que os mentores dessa casa, esses amigos benditos, que aqui se fazem presente, nos assistam também. Mestre Jesus, abençoa nosso irmão palestrante, que ele seja Teu porta-voz, nos trazendo os ensinamentos necessários para o nosso aprimoramento íntimo. Por tudo isso, muita gratidão, Mestre amado, e rogamos que Tu nos ampare e nos fortaleça, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. Então vamos à leitura do Evangelho. Hoje é o capítulo 23, itens 4 e 5. Capítulo 23, item 4 e 5. Abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Está em Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Que assim seja. Então vamos lá, né? Vamos, meu amigo, é com você. É nós, né? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs,
que Jesus possa nos envolver neste momento. Nosso irmão falou a respeito de uma noite especial. Sejam bem-vindos a uma noite especial. E o que é uma noite especial, né? Uma noite especial é quando o microfone cai do teu lado. E não acontece nada demais. Não é espírito, foi, ok? Foi força da gravidade. Mas uma noite especial é quando há dentro da gente uma transformação. Então, tudo fica especial quando dentro da gente algo se transforma para o melhor. E que transformações existem aqui, né, para todos nós? Para que essas transformações aconteçam, eu vou falar delas, é preciso que nós caminhemos numa estrada que Jesus nos informa que nessa estrada nós, ao erguermos o pensamento, ativamos a nossa fé, o que temos de melhor, que é a estrada da fé. Na estrada da fé se faz uma noite especial. Por quê? Porque aqui nós temos equipes espirituais que se debruçam sobre cada um de nós, verificando qual é a sua necessidade mais premente, seja no universo físico, seja no universo emocional e espiritual, e vão lhe ajudar. É especial quando nós, de alguma maneira, com base no Evangelho, possamos agregar valores verdadeiros da vida eterna, valores que vão refletir em nós em comportamento de segurança e de confiança. Por isso, é também especial porque estamos nesse ambiente diferente do ambiente do mundo, num portal, né, de paz, de renovação e de fortalecimento para todos nós que estão aqui presentes, para os que estão no segundo auditório, onde as energias daqui vão para lá, e os que estão no terceiro auditório. Mas, queridos amigos, quero dizer para vocês que a gente recebe aqui o tema um mês antes, mas acreditem vocês que eu estou há 3 dias debruçado sobre esse tema, renúncia. E olha que eu já pensei, repensei, botei em prática, uns eu acertei, outros eu errei, entendeu? Mas que coisa maravilhosa esse tema sob a ótica da doutrina espírita. Porque, à primeira vista, a gente pode pensar que renúncia seria ter como consequência perdas. Mas não é perdas. Renúncia é ganhos. Porque renúncia é ir mais além. E para a gente entender isso, e eu vou depois dizer para vocês qual o entendimento que nós tivemos a respeito de renúncia, o que representou, até porque nós tivemos a oportunidade de colocar em prática uma renúncia grande, que nós não conseguimos, e uma renúncia pequena que nós conseguimos. Quando a gente conseguiu colocar a renúncia no nosso comportamento, aconteceu algo muito bom, algo maravilhoso. Então, exatamente para que algo maravilhoso aconteça, é que nós vamos mergulhar nesse tema, renúncia, naquilo que nós aprendemos sob a luz da doutrina espírita e o que verdadeiramente representa essa alavanca maravilhosa que nós definimos como atitude mental positiva. Então, a nossa temática de hoje vai se movimentar, vai gravitar em torno de uma atitude mental positiva. E o que é isso, Tarcísio? É renúncia. Tem certeza que isto é renúncia? É. Não tem perda, só tem ganho. Porque te coloca e te tira de um estado mental negativo para um estado mental positivo. Na verdade, por que isso acontece? Porque nós, trazemos dentro de nós ainda as memórias negativas, os nossos instintos, ok?
E quando as tentações chegam na nossa vida, né? E nós já definimos aqui, demos para vocês a definição de tentação do nosso irmão benfeitor Chico Xavier, não é isso? Lembra? O que é tentação? Vocês ainda lembram o que é tentação? Nossa, esqueceram, gente. Eu não esqueci, não. Eu sempre lembro. É porque talvez vocês nunca tiveram tentações. Mas toda vez que ela chega em mim, eu lembro a definição dele. Tentação é um pitbull de 2 metros correndo atrás de você para lhe pegar e você dizendo, me pega, me pega. Então, as tentações que existem em nós, tá certo? Elas vão gerar sofrimento. E renúncia é a caridade que você faz para evitar, faz com você para evitar o sofrimento. Mas vamos nós. O que a gente avaliou, o que a gente aprendeu, né, sobre renúncia, que não é perda, é ganho. E que é atitude mental positiva. AMP. Gravaram aí? AMP? Renúncia é atitude mental positiva. Tá bom, então eu vou fundamentar. Vamos nós então? Então, dentro de cada um de nós, Deus colocou na nossa consciência a lei, a sua lei. E uma das leis fundamentais que Ele colocou na consciência de cada um de nós é a lei de progresso. É uma necessidade, é aquilo que tem que acontecer. E o que significa a lei de progresso? Certo? O que significa? Significa que dentro de você existe um impulso na busca do melhor. Todos nós, vocês, todos que estão nos assistindo, você quer sempre o melhor. É um impulso que leva você a buscar o melhor. E o que é o melhor para a nossa alma? Senão aquilo que está lá no Êxodo. O eu sou, a autonomia, a pessoa que sabe gerenciar seus impulsos, seja eles quais forem, o estado de plenitude, o estado de motivação, ter confiança em si mesmo no sentido de acreditar que resolve qualquer questão, ao invés de se atropelar na ansiedade, ou ao invés de se paralisar nas incapacidades emocionais. Então é esse progresso que nós desejamos, que nós queremos. Então a renúncia vem exatamente ser a alavanca que vai nos impulsionar na busca dessa condição de viver uma vida melhor, procurando evoluir. É a renúncia que vai nos levar ao encontro com a felicidade. Um dia nós nos encontraremos com a felicidade em sua plenitude. Hoje a gente se encontra com a felicidade em que momento? Quando sábado de manhã você vem aqui 7 horas e vai levar o rancho ali para o pessoal do Iranduba. Porque, na verdade, quem vai ganhar é você, não é eles. Porque você ativa suas coisas, suas memórias positivas, sua essência, porque você está fazendo e desdobrando uma inteligência que é dentro de você, que é a inteligência espiritual. Servir. Né? Então, eu tenho um encontro com a felicidade sempre quando eu, de alguma maneira, procuro servir, procuro fazer a caridade. O que levou, né, a doutrina espírita e o benfeitor Emmanuel nos colocar que felicidade é você se construir para uma comunhão com Deus. Se construir com comportamentos positivos, pensamentos positivos, atitudes mentais positivas, para você despertar o seu sagrado, que você tem de sagrado, né? Está dentro de você,
ou o DNA divino que está dentro de você, ou a comunhão com o seu sagrado, com suas energias, com suas forças, né? Afinal de contas, todos nós aqui fomos criados à semelhança de Deus, e o sagrado que há dentro da gente, considerando que Deus é uma inteligência suprema, o todo misericordioso, o sagrado, ok, é as nossas inteligências. Desenvolvê-las pelo caminho da caridade. Nós vamos então encontrar a nossa comunhão com Deus, e isso nos leva a uma vida melhor. Então, a renúncia é o trampolim, é o instrumento que nós, ao usarmos, nós vamos então evoluir, vamos crescer, vamos avançar, vamos fazer transformações dentro de nós daquilo que era negativo para o que era positivo. É uma prática muito simples, gente. Muito simples. Muito simples. Uma pessoa te fez raiva. Naturalmente, há na gente o desejo de justiça. E a nossa justiça é tranquilo, é cruel. A gente quer que a pessoa passe pelaquilo e um pouquinho mais, para nunca mais mexer com a gente. Okay? E aí, de repente, vem, né, a atitude mental positiva. Não. Não quero esperar ela, não. Né? Frequenta aqui o Morada, frequenta o Tomás. Aí vai dizer o quê? Não vou fazer uma prece por ela. Então ela renunciou, tá certo? A um impulso infeliz e fez uma prece para aquela pessoa. Cresceu? Aquela pessoa conseguiu crescer? Sim. Ela teve a capacidade de gerenciar um impulso dentro dela, negativo, de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, e transformou numa prece para aquela pessoa, porque acredita na justiça de Deus. Então, em vez de fazer a dela, Deus vai fazer a sua justiça. Vou rezar por essa pessoa. Porque, na verdade, nesse sentido, gente, e aí está a nossa colocação de dizer que a renúncia, como uma atitude mental positiva, é uma alavanca de progresso, é uma alavanca de colocar você num estado mental melhor, numa condição melhor mental, emocional e física. Porque a benfeitora Joana de Anjos vai sempre dizer que um dos objetivos principais da reencarnação é você aprender a gerenciar os seus impulsos, que vêm da sua natureza mais animal, ou vem das suas memórias negativas. Gerenciar os impulsos. E esse gerenciamento dos impulsos está exatamente nessa atitude mental positiva, que significa renunciar ao prazer, ao desejo que eu gostaria, em favor de mim mesmo, em favor da minha autoiluminação. Esse processo de autoiluminação dentro da gente, como um impulso, o desejo do melhor, existe desde muito tempo. Já na época de Jesus, naquela época, existia uma religião vigente, que era a religião hebraica. Então, qual era o processo de purificação? Qual era o processo de crescimento naquela época? Que Jesus, naquela época, era cumprir as tradições que existiam, que Jesus bateu muito de frente com elas. Por isso que ele foi muito perseguido naquela época. Qual era uma tradição deles para a purificação? Era muito legal, era muito fácil. Acho que eu vou voltar para lá. Olha só. Jesus estava em Cafarnaum, né? O ministério deles ele fazia em Cafarnaum. Chegou uns doutores da lei, segundo Mateus, e uns escribas, ok? E sentado à mesa, os discípulos foram se alimentar, jantar, e não cumpriram a tradição de purificação, que era lavar as mãos. Olha que coisa! Então é só lavar as mãos que você se purifica. Muito fácil. Vou voltar para lá. Qual era a outra? Olha a outra tradição deles lá. Aí o que Jesus disse, quando ele escutou, dizer: olha, teus discípulos não lavam as mãos antes das refeições. Certo?
ele disse aquela frase célebre, né? Não é o que entra pela boca que macula, mas o que sai do coração. Sabe qual é a outra? Se você cometesse um pecado, pecado como um desvio, né, de comportamento, né? Então você comete um pecado quando você erra. Então há um desvio da lei de Deus, uma coisa que está fora da lei de Deus que você faz, então você, né, a gente chama de pecado. Okay? Sabe o que fazia a tradição lá para se purificar? Pegava um animal, tá certo? Ok? Sacrificava o animal e ele levava a Deus pecado. Menino, era muito legal. Olha, agora olha só a luta, o esforço que tem que fazer. Então esse processo, né, de purificação, de necessidade de buscar o melhor, de crescer, está dentro de cada um de nós como uma necessidade, nos levando ao nosso aprimoramento. Nosso aprimoramento. Mas vocês viram no Evangelho aqui, quando a nossa irmã leu, que essa questão de renúncia, ela está associada ao reino de Deus e a vida é eterna. Então, renunciar, né? Ele fala deixar, né? Pelo reino de Deus, pai e mãe. Mas, gente, olha só, o que, é que a gente já aprendeu, o que, é que a gente já sabe, o que a doutrina espírita já explicou a respeito do Evangelho sobre o reino de Deus. O que, é que Mateus fala sobre o reino de Deus? Que o reino de Deus está dentro de nós. Então não existe o deixar sair de casa como fizeram no passado. Foram para mosteiros, foram para ali, foram para acolá. Não, 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 não. Essa não é a questão. O reino de Deus está dentro de você. Então você não precisa se isolar. Você precisa se construir para acessar esse reino de Deus. Gente, sobre isso, Jesus colocou mais de quase 50 parábolas, todas elas como forma de caminho para acessar o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é igual. Então ele contou várias histórias, que é um mergulho dentro de nós mesmos, para a gente saber como é que eu acesso o reino de Deus. E o que é o reino de Deus dentro de você? O que é o reino de Deus? É um estado de felicidade, que é exatamente eu encontro hoje, que a doutrina nos mostra, que o reino de Deus eu acesso quando eu faço a caridade. E na prática, o que é verdadeiramente o reino de Deus? Deus é uma inteligência suprema que nos deu essa característica, nos criou a sua semelhança. Então, o reino de Deus, certo? Em mim, é o desenvolvimento das minhas inteligências, tá certo? Ok? Por exemplo, a inteligência social. Boa noite. Um sorriso, boa noite. Desenvolvendo minha inteligência social, minha inteligência emocional, boa noite. E não, boa noite. Então é todo um processo. A minha inteligência espiritual, o servir. Por favor, posso ajudar? Posso ajudar? Posso ajudar? A nossa inteligência social, os processos de empatias, a inteligência intelectual. Então, todo esse movimento, de acordo com uma caridade, a gente então acessa o reino de Deus dentro de nós, ou a presença de Deus. O que tem de livro escrito no campo da psicologia, falando seja a presença, não é porque tem vários livros, gente. E o que é então a presença? Com base no Evangelho, com base na ciência, é eu despertar a característica divina em mim. Então, quando é que eu faço isso? Quando eu desperto minhas inteligências conforme a caridade, eu desperto Deus em mim. E eu faço a sustentabilidade dessa realidade pelo pensamento positivo, pela atitude mental positiva. Quando Jesus passou pelo deserto, né? Ficou lá 40 dias, não foi? Deserto. Okay. Deserto da Judéia. Okay. E lá tem uma simbologia maravilhosa,
ele estava lá no deserto quando aquele danado lá diz que foi, né, perturbá-lo, não é isso? Não é verdade? Okay? Vocês acham que o Satanás tinha capacidade de perturbar um ser que a cada instante está em comunhão com Deus? De jeito nenhum, né? Aquilo é um símbolo maravilhoso, tá certo? Ok? E as tentações que tem dentro da gente, né? Que hoje a gente chama de dragão, né? Olha, tem um dragão em mim que quando coloca fogo para fora, sai da frente, tá certo? Ok? E que a gente, tá certo? Não faz mais, não quer mais matar o dragão. Ninguém mata o que a gente é, né? É verdade? Não faz como São Jorge. São Jorge, até hoje o bichinho está cansado de tanto matar o dragão. Ele mata um, aparece outro, mata um, aparece outro. Vive matando dragão. A gente faz igual Santa Marta, né? Domestica o dragão, para que essa força possa trabalhar em nosso benefício. Então, quando Jesus saiu do deserto, né, que não foi jamais tentado pelo Satanás, aí tem um símbolo bonito a respeito dos valores, okay? Ou seja, daquilo que poderia nos levar à queda, né? E aí ele estava em Jerusalém, sentou perto do templo. Naquela época o templo ainda estava, né, porque ele só foi destruído no ano 70 pelos romanos, né? Então o templo estava bonito, templo, uma sinagoga linda, bonita, né? E ele estava sentado lá, e apareceu alguns sacerdotes, segundo o benfeitor Humberto de Campos, no livro Boa Nova, né? Apareceu alguns sacerdotes, né? E questionaram ele estava lá sentado, né? O que ele estava fazendo ali? E ele disse assim: passo por Jerusalém para fundar o reino de Deus. Pronto, aí o sacerdote quase que... Eles tomaram inclusive na hora um lexotan, porque eles ficaram nervosos. Chamaram lá do lexotanzinho para eles aliviar, que eles ficaram muito nervosos. Reino de Deus? O que tu acha que é isso? Reino de Deus? Tu tem algum contato com algum rei da terra? Aí começou a perguntar: e o que é o reino de Deus? Aí Jesus disse assim: o reino de Deus é obra divina no coração das criaturas. Uma obra divina nos corações das criaturas. Então, uma obra que eu preciso construir. E eu chego então a construí-la por esse viés, a renúncia. Renunciar os meus impulsos negativos para alcançar uma plenitude. Então a renúncia vai ser o elo que vai me desligar do que eu tenho de mal ainda em mim, no que eu tenho de bom. Porque todos nós, conforme diz a Bíblia, e nós já falamos aqui, temos um pouquinho de Caim e muito de Abel. Não é verdade? Okay? Ou seja, todo dia na semana nós estamos Abel. Ei, tudo bem? Como é que vai? Deus e tudo mais. E na segunda-feira só a gente está meio Caim. Mas terça, quarta... tudo bem, ok? Tranquilo, calmo, feliz, está em comunhão com Deus. Né? Então, nós temos, infelizmente, tá certo? Ainda o mal dentro de nós. Pequeno, viu, gente? Não é muito não, tá? E, veja bem, aí entra para mais entendimento a respeito da renúncia, né? Essa transformação de sair das memórias negativas, de sair dos teus instintos para o sentimento de amor, né? Ou o sentimento transformador, ou a atitude mental positiva. Né? Vamos lá, vamos entender. Vamos ver onde é que nós estamos, tá? O que é que diz o Consolador a respeito, ok, da escala evolutiva da criatura humana encarnada ou desencarnada, né? O que é que ele diz lá? Só para a gente fundamentar, okay? E aí entender mais essa questão da renúncia, né? De renunciar, ok, os seus impulsos negativos para alcançar, né, uma posição mental melhor, ou um estado mental melhor, ou um estado de consciência melhor. O que é que diz lá? Então, lá pelas perguntas 96 do Livro dos Espíritos, ok? Tem a escala dos espíritos, encarnados também, tá, gente? Não é só desencarnado não, é lá a escala,
ok? Então, nessa escala, ok, tem lá as ordens. Então, existe as 3 ordens de espíritos, ok? Existe os espíritos puros, exemplo, Jesus, aonde está em comunhão com Deus. É o nosso caso? Além do nosso caso, muitas vezes, tem uma música não é o nome dele, Conceição, né? Não sei como é o nome dele. Né? Isso, Carlinhos, né? E aí diz, quem é Jesus? Aí, quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu disse uma coisa que o pessoal quase que me bate. Ele disse, quem é Jesus? Aí eu disse, sou eu amanhã. Olha, o pessoal ficou assim olhando para mim, meio esquisito, assim, vem cá, eu vou ser a mesma pessoa a vida toda? Não, eu tenho que evoluir, não é? Ok? Então vamos lá, gente, quem é Jesus? Nossa, que tão baixinha, gente. Gente, vamos ter que evoluir, gente, tem que ir, entendeu? É você amanhã, porque esse é o determinismo da vida. Tu vai ser um anjo, tu quer ou não, tu vai. Uns vão chegar mais rápido, o pessoal que frequenta aqui a morada chega mais rápido. Vão atrasar, mas vai chegar, todo mundo vai chegar, vai ter um encontro com a felicidade e todo mundo vai ser um Cristo. Vai ter uma comunhão com Deus direta, que é uma conquista, a felicidade, a construção de si mesmo para uma comunhão com Deus. Uma comunhão com o teu sagrado, comunhão com tuas inteligências, tuas forças, né? Okay? Todo mundo chega lá. Mas aí vem, para quebrar o galho, né? Os espíritos de segunda ordem. O de segunda ordem são os bons espíritos. Okay? Característica deles: propensão para o bem. Eles só pensam no bem. Certo? Agem no bem. Esse é o nosso caso, certo? Agora vamos lá. Só para a gente aprender. A terceira ordem é os espíritos imperfeitos. Turminha meio esquisita, cheio de orgulho, de egoísmo, tudo bem? Uma certa propensão ainda para o mal, ok? Mas que não são maus, são ignorantes. Se a gente fosse classificar psicologicamente cada um, é o seguinte: o terceirão, que não é o nosso caso, né? O terceirão vive inquieto, alguma coisa de ruim vai acontecer, entendeu? É meio ansioso, ok? Esse é o terceirão. Onde ele está meio esquisito, né? Aí vem o segundão, calmo, tranquilo, ok? Pode vir que eu resolvo, ok? E o primeiro, me perdoa, eu não tenho capacidade de definir, tá? Porque aí já foge, tá certo? Todo o nosso vocabulário. Pois bem, mais uma vez a gente bate na renúncia. A renúncia, então, enquanto a atitude mental positiva é a alavanca que te tira do terceirão para o segundão. Na hora, tira a renúncia. Tá certo? Isso acontece no lugar mais lindo que existe na face da terra, o lar. Que é onde a gente aprende a desenvolver essas inteligências num lar pequeno para um dia alcançar um grande lar. E ao invés de estar limitado, o lar da gente é o universo. E nós estamos aprendendo a movimentar essas inteligências, que é uma característica divina, que é o nosso sagrado, e que a gente o faz e ativa o melhor da gente quando a gente exercita a caridade. E agora, a caridade é, então, que tu faz por ti, para não sofrer, né, através da renúncia. Ok, mas vamos em frente, né? Aí a gente, né, poderia pensar assim: nossa, mas esse passo pela renúncia, o que vocês acham? Ele é fácil ou ele é difícil? Na minha briga ficou 1-1. Acertei um e errei o outro.
Eu tentei, eu tentei. Teve um que eu não consegui. Mas quando eu não consegui, que eu fui tentar, né? Porque eu vim para cá sem praticar, o que eu ia dizer para vocês? Trazer teorias para vocês? Não, pensar na prática, né? Então, eu tentei. O que eu ganhei, gente, a gente fica legal. O eu sou, tu fica, sabe, sentindo poderoso, entendeu? Uma nova energia nova, consegui, entendeu? Você chega nos lugares assim, mais assim, tranquilo. O que eu errei, deu uma vergonha, certo? Porque foi de novo, sabe? Errei de novo. Aí, sabe a tendência que é da gente quando a gente comete um erro, tá certo? Ok? É impressionante, ok? Com a renúncia, quando tu comete um erro, o que vai acontecer? Menino, tenho que trabalhar um pouco mais em cima disso aí, não é? Ok? Com a renúncia. Mas sem renúncia, é desgraça, não tem jeito mesmo não. Isso é inferno, tá certo? Já marcha para lá e já morre para lá, tá certo? Não tem jeito, ok? E olha que vive lá dentro do centro espírita, mas tá errado, não é assim. Errei, ok? Opa, errei. Calma, tá tudo bem, vamos lá, vamos dar uma olhadinha para ele. Ele é instrumento do meu crescimento a partir da renúncia. Porque esse processo ele está inserido dentro da gente, está na nossa estrutura psicológica no seguinte aspecto. No passado, tá, gente? Hoje já mudou, tá? No meu tempo era assim. Então, quando a gente criança errava, ok? A mamãe, você dizia assim, olha, quando teu pai chegar, ele vai te castigar. Tá bem? Ela falava isso, bichinho, né? Não sabia, né? Tá certo? E aí o que aconteceu comigo? Eu associei erro a castigo, né? Tudo bem? Erro a castigo. Então vamos lá. Se alguém errar comigo, o que eu vou fazer com ele? Castigado. Se eu errar, o que eu vou fazer comigo? Castigar. Até que eu fui aprendendo que não é assim. Se eu errar, tá certo? Eu preciso ser corrigido. Então as mães já dizem: você errou, meu filho. Vou lhe corrigir. Corrigenda. Tá. Não é assim que a gente faz agora? Ou mudou? É assim que a gente faz. Aí o que vai acontecer? Errei. Vou me castigar? Não. Eu vou me corrigir. Então eu trouxe um pouquinho dessa tendência de achar que erro gerava castigo. E foi difícil eu sair daí. Porque toda vez que eu errava, eu já lavrava uma sentença para mim. Inferno. Desgraçado. Não tem jeito não. Tudo bem? Agora não. Errei. Nossa, preciso melhorar nisso aí. Né? E o processo que a gente aprende é muito claro, né? Assume, se perdoa e tenta trabalhar ele. Não é verdade? Assim? Não é assim que a gente faz? Assume, errei, me perdoa, deixa eu ver se eu ajeito isso aí. Né? Então, por conta disso, é que a gente, ok, lavrou sentenças, vergonhas tóxicas na gente por conta dos nossos erros, quando na verdade faz parte do processo evolutivo de crescimento. E essa é a nossa grande luta, aonde a renúncia vem para fazer um processo de transformação. E aí, para encerrar, eu fiquei pensando, né, em Jesus. Jesus e as atitudes mentais positivas dele, ou as renúncias que ele fez. Para exemplo da gente. A primeira, olha só. Certo? Espírito puro, para uma envergadura inimaginável, a tal ponto que era meio-dia na estrada de Damasco, quando ele apareceu para Paulo, e Paulo ficou cego. Num sol de meio-dia. Olha a luz desse homem, certo? Desse ser maravilhoso, que nesse momento está mesmo aonde, hein? Onde é que ele está, gente? Agora. Gente, está aqui. Gente, é promessa dele, gente.
Quando pessoas únicas no universo, lindas e bonitas, interessantes, criadas à imagem de Deus, se reúnem, eu estarei. Agora, se for pessoas feias, acho que ele vai ter uma certa dificuldade, certo? Mas pessoas únicas no universo, únicas, com característica divina, lindas, que foram criadas à imagem de Deus, interessantes, inteligentes e maravilhosas, estarei junto delas. Ele está aqui. E aí, fazendo o que mesmo, hein? Será que aqui que ele está fazendo? Envolvendo cada um de nós, despertando as nossas lembranças mais singelas, fazendo-nos sonhar novamente, colocando a mão nos lugares em que é preciso haver renovação, afinal, aqui é uma enfermaria também, né? Suscitando na mente de cada um de nós ideias novas de renovação, de fortalecimento, de formas que, ativando essas memórias positivas e o nosso sagrado ou a nossa essência, a gente sai daqui melhor. Foi bom ir lá no Morada. Foi bom. Não sei o que aconteceu, mas acho que alguém me abraçou. Foi bom. O pessoal de lá sorri, olha. Falando em sorrir, quando eu estava assim, né, que eu queria levantar meu ânimo, eu ia lá na OAB, né, Associação dos Advogados, né, OAB, né? Menino, lá é legal. É muito legal lá. Olha, tu nem é advogado, nem é advogada. Tu entra na porta, o porteiro já diz, doutor, bom dia. Aí tu caminha mais um pouquinho, tu chega em qualquer escrivaninha, bom dia, doutor. Rapaz, aquilo é muito legal. Aí é doutor para lá, é doutor para lá, tu sai, doutor. Eu estou falando sério. Se vocês tiverem um dia triste, vão lá resolver um problema. Você vê, é doutor da entrada e doutor na saída. Entendeu? É muito legal. Mas voltemos aqui a nossa atitude, né, mental positiva. Jesus, renúncia. Então, a primeira renúncia dele. Governador da terra, um espírito de uma envergadura maravilhosa, okay? Retorna, porque disse e avisou para os profetas, olha, avisa que eu vou, tá certo? Eu vou até a terra. Né? Então, venceu todos os obstáculos para ressurgir no mundo, aonde mesmo? Um ser iluminado, altamente iluminado. Aonde foi que ele surgiu mesmo? Uma manjedoura, né, gente? Uma manjedoura. Poderia escolher o local que quisesse para nascer. Uma manjedoura. Ok? E colocado de lado, porque quando ele chegou lá em Belém, não tinha lugar para ele. Olha, vai lá para o estábulo. Maria teve que ir para lá, numa manjedoura. Sinal o quê mesmo? A simplicidade, como padrão, como base da construção da nossa felicidade. Ser simples. Simples. Para melhorar o nosso relacionamento uns com os outros, todo mundo com suas dificuldades. Tá certo? Todo mundo terceirão ou de segunda? Olha, tu sabe uma coisa? Quando tem mudança, em qualquer lugar, tá certo? Eu fico sempre pensando assim, nossa, saiu um terceirão, entrou outro. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? É um mundo ainda de provação, aonde o bem comum, o desejo do bem ainda é assim, entendeu? Ok? Mas, vamos lá. Então, atitude mental positiva do mestre querido, que ele nunca perdeu. Todo o seu apostolado foi exatamente acreditando na criatura humana para despertar esse reino de Deus que tem dentro de cada um de nós, que é exatamente o estado de felicidade que a caridade proporciona. Por isso que a doutrina espírita vem muito clara. Caridade, a caridade, a caridade. E aí nós vamos encontrá-lo também nessa atitude mental positiva, ok? Lá no alto da cruz, né? Ok? Estava reclamando? Não.
E olha, gente, talvez vocês não saibam, ok? Vocês não saibam. A tradição que tem lá no Levítico, que é um livro, né? Levítico. Vocês sabem, naquela época, qual eram as características das pessoas que morriam numa cruz? Porque naquela época o teu pecado podia ser trocado pela morte de um animal. Mas tinha um só que não podia, os grandes criminosos. Porque os grandes criminosos não podiam fazer essa troca. Só os grandes criminosos eram levados à cruz. Está lá no Levítico isso. E qual era o sentido, qual era o objetivo? Expor o mestre, tá certo? Como um grande criminoso. Só porque quis ensinar o amor, quis falar da verdade, quis trazer um caminho para que as criaturas pudessem viver melhor. Menos lágrimas, enunciando e avançando. Né? E estava ele lá na cruz. Okay? Que eu, particularmente, nunca acreditei, né, que ele estivesse lá. Estava só o corpo. A mente dele estava o quê mesmo? Fazendo a caridade. Pai, ajuda, não sabe o que fazem. Mas essa atitude, né, mental positiva dele até lá. E aí o que acontece? O que aconteceu? Certo? Os poderes temporais, ok, para tentar inibir, tá certo? Essa grande verdade de imortalidade, o que fizeram e que fazem com ele até hoje? Pegam a imagem dele numa cruz e colocam em tudo que é lugar. A ideia de fracasso. Quando a imagem venceu qual? A real. Qual é a real? A imortalidade, a ressurreição. O mundo espiritual que ele mostrou no alto do Tabor. Essa era a imagem que já está lá, de liberdade pelo amor, de liberdade pelo bem, e não crucificado, que é para exatamente dar a ideia de derrota. A ignorância até hoje fez isso, para tentar, de alguma maneira, inibir a grande verdade que há no Evangelho, como alavanca de crescimento e evolução da criatura humana. Como, por exemplo, naquilo que ele mais deseja e até hoje deseja, e está aqui para isso, a construção do reino de Deus, um estado de felicidade, um estado de plenitude, elaborando suas inteligências que está dentro de você, que é característica divina, para que você possa ter uma sustentabilidade de uma vida melhor. Mas para encerrar, a gente, né, tem um pessoal do Tomás aqui que frequenta com a gente lá no grande condomínio, né? Aconteceu um fato, né, sobre renúncia, renúncia. Bora lá, eu vou contar, né, para a gente refletir, tudo bem? Refletir, porque eu passei 3 dias pensando nesse assunto e eu tentei praticar e saiu 1 a 1. 1 a 1 porque eu vim aqui, porque se eu não viesse aqui era 2 a 0, entendeu? Vocês verem que os impulsos que tem dentro da gente não é fácil, não é fácil. Mas a gente, né, como diz no capítulo 19 sobre a fé, ok? Ativa o teu sagrado, ativa as tuas inteligências, ativa o que tu tem de bom e tenta fazer frente aos teus impulsos negativos. Tá bom. A gente tem um trabalho, né? Então tem aqui, lá no Tomás, ao sábado, que é o grande condomínio, né? Que é o pessoal da rua, né? Que chega, a gente recebe lá, e esse sábado tinha 62 pessoas no grande condomínio, tá certo? A gente não tem romantismo nenhum não, lá, né, gente? A gente sabe que todos eles usam drogas, sem exceção, tá? Então não tem romantismo, não, todos usam drogas. E aí tem e o nosso lema até qual é mesmo? Nosso lema é firmeza, disciplina, amor, é tudo, beleza? Então eles vão para lá, tomam um banho, pegam uma toalha, tiram a barba, tá certo? Tem um de jejum que é um pãozinho com Nescau, né? Depois toma banho, tá certo? Fica tudo cheirosinho, tá? Dá sabonete, tá? Depois tem um mingau com um pão, tá? Depois tem o evangelho que tem que fazer diferente, né? Porque se a gente falar do evangelho assim, daqui a pouco tá todo mundo, a gente tem que ficar mexendo com ele, né? E depois tem a sopa e o pão. Aí depois eles
né? Canto Francisco, dá passe neles, isso é legal lá. Né? Vai lá, a gente se sente bem, né? Porque é um trabalho de Nossa Senhora, é um trabalho da caridade, é muito legal. Aí, como todos eles usam, né, algum tipo de droga, né? Aí eu fiz uma pergunta lá para eles, sobre impulsos. Gente, me diz uma coisa, que para nós, tá? Ok? Me diz uma coisa. Qual é o momento de vocês mais forte que os impulsos que vêm de dentro de vocês para a droga acontecem? Porque o ideal que a gente queria aqui, que todo mundo quer, é que vocês parem. Você saiam da rua, procurem uma vida mais digna, que esse é o objetivo da gente lá. Mudar a mentalidade. Tudo a gente faz para tentar mudar a mentalidade deles, tudo bem? Por isso a gente fica ativando as memórias positivas deles, da casa deles, de família, então, para ver se eles tomam uma decisão de pelo menos um dia não usar, né? Tentar fazer uma força, que começa assim, que não é fácil, né? Aí eles dizem assim, ó, o momento mais difícil, tá certo? Que a gente não aguenta é quando tem dinheiro na nossa mão. Pegamos em dinheiro, a gente nem pensa, já vai, né? E aí vai que você pega dinheiro, a gente vende as latinhas, ou quando alguém te pede na rua, tá certo? Ok? O dinheiro, okay? Ou quando recebe, alguns recebem benefício, né? Que benefício o governo dá, tá certo? Eles já compram tudo mesmo, né? Para o mês todo, né? E aí, na hora que pegam no dinheiro, vem um impulso, eles saem, entendeu? Atrás da... Aí eu fiquei pensando na gente, em mim, não, em vocês não, em mim, né? Nas minhas práticas do impulso, né, que vem, tá certo? O impulso, ok? E aí, gente, não é brincadeira não, por que é forte? Por que é forte? Porque é uma construção de uma energia eletromagnética pela minha mente, na minha consciência, aonde tem um espaço das minhas memórias negativas. Então a força do impulso é como se existisse uma pessoa dentro de mim, pelo hábito e pelo prazer que a pessoa acha que vai ter. Porque a maioria ali chegou nessa condição por conta das dificuldades que passou na infância. Então muitos, tá certo, foram utilizados sexualmente e muitas vezes querem esquecer e haja droga, principalmente mulheres, né? Situações difíceis que tiveram que enfrentar e eles compensam então por aí, e aí larga tudo e vai para a rua, né? Então, na hora que vem o estímulo, o impulso negativo, tá certo, de fazer algo errado, fora da lei de Deus, ok? Esse momento, ele é o momento mais difícil de nossas vidas, porque ele exige uma atitude mental positiva, para que a gente possa dar uma resposta adequada para aquele estímulo e tentar não fazer, não buscar aquilo que gostaria. Como, por exemplo, o que aconteceu comigo, né? A pessoa falou mal, falou um monte de besteira lá, me deu vontade logo de... E aí eu segurei. Não, quinta-feira eu vou lá no Morada, não posso não, né? Talvez me escalem mais vezes, é que eu ver se, entendeu? Sai desse... Pelo menos vindo aqui eu já maneiro um pouquinho. Então, estou brincando. Então, ok? Esse é o grande espetáculo da vida, gente. A renúncia. E fazer essa sustentabilidade de uma atitude mental positiva. E o Mestre querido, em todos os seus pontos, toda a sua vida, nos mostrou isso para a gente. Por isso, por tudo que tem acontecido, pelas traições, pelas negações, ele sempre acreditou na criatura humana, no que ela tinha de bom. Então, por favor, acredite em você. Muito obrigado. Muito obrigado, Tarcísio, pela excelente palestra da noite de hoje.
Eu gostaria de agradecer a todos que compareceram fisicamente aqui no Salão do Morada para presenciar a palestra. Também gostaria de agradecer a todos que assistiram pelas mídias digitais, pelo YouTube, que deixaram seus likes. E peço para aqueles que esqueceram que deem um like no vídeo, comentem, para que o canal seja divulgado e que mais pessoas também tenham acesso ao material produzido aqui, que é tão edificante, que tanto nos ajuda nos dando subsídios para termos uma base em que a gente pode estudar, a gente pode aprender a melhorar a nós mesmos, como a palestra nos ensinou, né, que foi dito na noite de hoje. A renúncia do homem velho, para podermos construir dentro de nós um homem novo. Após a oração de encerramento, eu gostaria de convidar a todos que queiram receber o passe, que formem uma fila na parte de trás do salão, e nós vamos dividir em grupos de 8 em 8, né, para a gente direcionar para a sala do passe. Também gostaria de convidar a todos quem queira passar na nossa cantina. Nossa equipe da cantina sempre faz quitutes muito gostosos. Quem quiser comprar, ajudar a morada, também tem a livraria. Qualquer dúvida sobre algum título de livro, é só falar comigo. Agora convido o nosso irmão Tarcísio para fazer a oração de encerramento da noite de hoje. Vamos então. Vocês que estão aqui, você que está nos assistindo, para abrir o olhar do seu coração, feche um pouquinho seus olhos. Para se perceber, sinta o movimento da vida que há em você, observando o seu respirar. Respire um pouquinho mais profundo. Situado então nesse ambiente de paz, traga na sua tela mental a imagem de Jesus que você mais gosta. Ele vai se apresentar para você do jeito que você o imagina. Ele vai se refletir junto a você, na imagem que você tem dele. Então, abra seu coração e escute no íntimo da alma a expressão mais doce do seu canto de amor. Minha filha, meu filho, o que queres que eu te faça? Diga. Diga. Senhor, nos faz sentir o teu abraço e tua presença nas horas mais cruciais de transformação de nossas vidas. Senhor, nos faz sentir tua presença em nossa caminhada, particularmente quando atravessamos as esquinas do mundo, com suas músicas sugestivas e seus interesses próprios. Senhor, me faz sentir tua presença naquele passo importante do nosso crescimento, que muitas vezes acontece nesse ambiente sagrado do nosso próprio lar ou trabalho. Senhor, toca-nos, deixa nesta noite no nosso coração tuas digitais.
elas possam representar forças vivas para que nós encontremos o recurso necessário para a nossa evolução e para o nosso crescimento. E agora, teu sorriso seja brisa suave, orvalho divino, fortalecendo nossas esperanças em flores que se desdobram no perfume da gratidão e do amor. Em nome do Mestre querido, presente, todos nós possamos nesta hora sentir-lhe o toque amigo de paz. Que assim seja.